Sabemos que existem 9 monarcas no mundo de Solo Leveling. Alguns deles já tiveram suas histórias contadas aqui no canal, como por exemplo Cilad, o monarca do gelo, Rakan, o monarca das presas e Ogmunti, o monarca da transfiguração. Porém vocês pediram muito e hoje irei trazer a história do mais perigoso entre eles. Esse é o Rei dos Dragões, também conhecido como monarca da destruição. Sim, meus amigos, eu estou falando de Antares. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a história completa de Antares, o monarca da destruição. A meta de likes para esse vídeo é de 1.500 gosteis. Se alcançarmos essa meta, irei trazer para vocês o vídeo sobre Keresha, a monarca das pragas. E o personagem mais comentado por vocês nesse vídeo também pode ganhar um vídeo especial de história aqui no canal. Então comente bastante aí o nome do seu personagem favorito. Recado dado, então bora para esse super vídeo. Sendo o monarca da destruição, Antares era o mais forte de sua espécie, com apenas Ashborn, o monarca das sombras original, rivalizando com ele em força. Sem dúvida, ele é um dos seres mais fortes existentes, sendo o mais forte dos 8 monarcas inimigos do monarca das sombras. Ele também era o mais velho dos 9 monarcas, além de ser o vilão final de Solo Leveling. Antares é um homem alto, com cabelos longos e barba ruiva. Seus olhos são vermelhos e brilhantes, além de uma imensa força física, resistência e velocidade. Antares também possui algumas habilidades distintas, por exemplo, o medo do dragão. Com esse poder, Antares é capaz de liberar um grito poderoso, coberto pela mana de sua alma. Assim ele leva os mais fracos do que ele a um estado de intenso desespero e pânico. Com o sopro da destruição, Antares é capaz de cuspir torrentes devastadoras de fogo de sua boca. Esse ataque é tão poderoso que consegue reduzir instantaneamente um caçador de rank S às cinzas. Sua magia de fogo também é muito eficiente. As chamas que ele pode gerar também eram tão poderosas que ele pode criar explosões apenas invocando fogo na ponta de seus dedos e então cortando ele com as suas garras. Antares também é capaz de se transformar em um enorme dragão vermelho, assim como se transformar em um híbrido humano-dragão. Além de tudo isso, ele pode se comunicar telepaticamente com os outros monarcas. Esses são os poderes e habilidades principais do monarca da destruição. E agora, galera, vamos contar os detalhes sobre sua história. Então vamos ter vários spoilers nesse vídeo, então continue por sua conta em risco. Há tempos imemoriais, Antares lutou ao lado dos outros monarcas, incluindo o monarca das sombras Ashborn. Essa foi uma guerra devastadora com os governantes, que aconteceu a mando de seu criador, o Ser Absoluto. Para quem não sabe, o Ser Absoluto seria o deus desse universo, o criador de tudo, e a estátua do Covil Duplo seria uma representação desse ser. Conforme a guerra progredia, Antares ficou com medo dos poderes de Ashborn e ordenou que Rakan e Barão o eliminassem. No entanto, isso provou ser um grande erro, pois Ashborn não apenas derrotou os 2 monarcas facilmente, mas também matou Baran como punição por sua traição. Pouco depois dessa batalha, Ashborn desapareceu de repente, permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra e forçando todos os monarcas sobreviventes a se esconderem. Em algum momento depois disso, Ashborn retornou e perguntou a Antares se ele poderia reunir suas forças. Como 2 dos monarcas Baran e Legia estavam perdidos e o resto ainda estava muito enfraquecido por sua derrota contra os governantes, Antares aceitou o pedido de bom grado. Muitos séculos se passam, a guerra contra os governantes inicia sua segunda fase, sendo essa a guerra que acontece no mundo humano. Antares descobriu que estava na mesma situação em que Ashborn estava. Ele não conseguia encontrar um receptáculo humano forte o suficiente para suportar os seus poderes. Como resultado, enquanto os outros monarcas encontraram receptáculos para si mesmos sem muitos problemas e eram capazes de viajar entre mundos sempre que quisessem, Antares foi forçado a ficar para trás até que um receptáculo adequado para si pudesse ser encontrado. Enquanto isso, acontece toda a história de Sun Jinwoo, que se torna o receptáculo para os poderes do monarca das sombras. Pouco depois de Jinwoo matar os 3 monarcas que vieram atrás dele na Coreia, sendo esses Rakan, Cilad e Keresha,
Antares soube por Yogumonte que o Monarca das Sombras havia se voltado contra eles e aniquilado a maioria de suas forças. Sendo assim, o Monarca das Sombras acaba se tornando um traidor dos monarcas. Destemido, Antares decidiu lidar com o hospedeiro de Ashborn sozinho e ordenou que seu exército de dragões se preparasse para a batalha. Vários dias depois, Antares desceu ao mundo humano através de um portal gigantesco no Canadá e foi recebido pelo caçador canadense de rank S, Jay Mills. Percebendo que Jinwoo não estava presente, Antares queimou Jay até virar cinzas com seu ataque de sopro. Jay Mills foi o caçador mais forte do Canadá, ocupando o 17º lugar do ranking mundial. Após isso, o monarca liberta seu exército naquela paisagem, abrindo um amplo caminho de destruição pelo país inteiro e massacrando milhões de pessoas, incluindo Adam White, sendo esse o mesmo homem que procurou Jinwoo após o velório dos caçadores que morreram na ilha Jeju. No entanto, mesmo com toda a desolação que Antares deixou em seu rastro, o Monarca das Sombras mesmo assim não apareceu. Como resultado, Antares acabou ficando entediado e começou a se perguntar se ele apareceria para lutar. Quando Jinwoo finalmente aparece na frente oriental do campo de batalha, Antares saiu para confrontá-lo e ordenou que seu exército de 10 milhões de dragões o encurralasse. Ele acreditava que nem mesmo o Monarca das Sombras conseguiria lidar com tantos inimigos de uma vez. Isso levou Jinwoo a usar o medo do dragão para conter o seu ataque, imobilizando cada um de seus subordinados, incluindo Yogumonte. O Monarca das Sombras então arrasta Antares com ele para uma ilha remota no Japão, usando a troca de sombras. Os dois então começam a lutar, e apesar dos esforços de Jinwoo, Antares facilmente rebateu seus ataques um após o outro. Embora os ataques de Jinwoo simplesmente ricocheteassem em sua pele, Antares ainda estava impressionado com seu senso de estratégia. Como resultado, ele interrompeu seus ataques e se ofereceu para poupar a humanidade da extinção, desde que Jinwoo o ajudasse a derrotar os governantes. No entanto, Jinwoo se recusou a aceitar a oferta e zombou dele por fingir ser um cara legal. Após isso, a batalha recomeça. Conforme a luta continuava, Antares ficava cada vez mais irritado com Sun Jinwoo, que se recusava a se submeter, especialmente porque os ataques do Monarca das Sombras não faziam efeito sobre ele. Antares então perde a paciência completamente, ameaçando despedaçar Sung e transformá-lo em comida de dragão se ele não colaborasse. Porém, apesar de sua raiva e arrogância, Antares não percebeu que Jinwoo não estava apenas atacando cegamente e acidentalmente se deixou totalmente exposto. Isso permitiu que este último ataque de Jinwoo o cortasse quase completamente ao meio usando a adaga de seu pai. Surpreso que o Monarca das Sombras realmente conseguiu machucá-lo, Antares de repente notou os exércitos dos governantes nos céus e finalmente entendeu que Jinwoo estava planejando isso desde o começo. Sua batalha havia distorcido o espaço a tal ponto que permitiu que os governantes entrassem no mundo humano em suas formas reais. Agora completamente encurralado, Antares tentou atacar Sung mais uma vez, mas seu plano foi frustrado pelos governantes, que esfaquearam fatalmente o monarca com suas lanças. Percebendo que havia perdido e que os governantes saíram vitoriosos mais uma vez, Antares admitiu que nunca teve chance de vencer desde o começo. Ele então sucumbe aos seus ferimentos e morre, e seu corpo desaparece no vento. Depois dessa batalha, os governantes usam o cálice da reencarnação uma última vez, a pedido de Jinwoo. Com esse poder, a mente de Sung volta no tempo para o seu corpo de criança, porém ele já possuía os poderes de Ashborn. Antares e os outros monarcas foram revividos com suas memórias da linha do tempo original intactas. Como ele era o monarca mais forte, Jinwoo decidiu deixá-lo para o final e foi atrás dos outros monarcas primeiro. No decorrer dos anos, Sung acabou com todos eles com muita facilidade. Embora Antares estivesse ciente de suas mortes, ele não fez nada para ajudá-los e esperou pacientemente que o Monarca das Sombras chegasse à sua porta. 27 anos depois, quando Antares era o único monarca restante, Jinwoo finalmente apareceu dentro de seu palácio, com a intenção de matá-lo e terminar o que havia começado. Encantado por ter tido a chance de lutar contra Jinwoo novamente, Antares decidiu não se conter e ativou sua manifestação do corpo espiritual assim que o confronto começou. No entanto, apesar de seus melhores esforços, Jinwoo o matou na batalha que se seguiu sem muitos problemas, sofrendo apenas uma queimadura grave na mão esquerda.
Esse acaba sendo o fim de Solo Leveling, mas nessa história, Sung Jin-woo acaba tendo um filho com Cha Han. Seu filho se chama Suho. Ele acaba sendo o protagonista da nova saga, chamada Solo Leveling Ragnarok. Nessa saga, os inimigos são os deuses de outras dimensões, e devido ao desejo de Suho de se tornar o próximo monarca da destruição, Jin-woo fez um acordo com Antares e se ofereceu para trazê-lo de volta à vida em troca dele ajudar a preparar seu filho como seu sucessor através do sistema. Gostaram do vídeo sobre a história de Antares? Comente aí para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.